sobre ele, como eu vos disse no início, ainda me deixa angustiado este filme. A verdade é que quanto mais passa tempo, acho que a coisa não fica melhor, ainda me inquieta mais. Bem, este filme também tem um percurso muito particular. Eu tive dificuldade em o apresentar em Portugal no início. Ele depois foi apresentado numa exposição nos Estados Unidos, numa mostra de artistas portugueses, e pronto, houve aí algum reconhecimento. Lembro que depois um museu em Washington de arte africana, que convoca todas estas temáticas da africanidade, me contactou porque queria ficar também com o filme, e depois ganhou um prémio também na Argélia, e só a partir daí, acho que 2 anos depois, é que começa a ser apresentado em Portugal. Eu compreendo também a dificuldade, por vezes, de o apresentar. E pronto, e fez o DOC Lisboa, e na altura também num conjunto de filmes que tratavam esta temática, e houve depois um debate muito interessante que durou várias horas. E na plateia estavam alguns historiadores moçambicanos e portugueses, e que leram o filme de uma forma muito particular, salientando várias questões e a veracidade de muitos dos factos narrados, é claro. E pronto, depois, a partir daí, já foi apresentado no Museu Serralves e muitos, e também em vários cinemas. Diga. Sim, sim. Mesmo sabendo que a Quadro não tinha as condições lumínicas que permitisse apresentar o filme, porque é que vocês decidiram ou não incluir o filme, não é? No caso, não incluir, não é? Foi só por causa das condições lumínicas da galeria, ou porque ele tem que ser mostrado noutras condições? Porque é que tomaram essa decisão? Sim, o filme pode ser apresentado em sala de cinema ou também, digamos, numa exposição, numa determinada instalação. Um dos primeiros projetos que tivemos, a ideia era construir a fachada de uma casa, que era uma obra que também tinha realizado, e digamos, no interior apresentar o filme. Mas depois, a verdade é que no decorrer, há sempre uma exposição que começa com a seleção de obras. Tínhamos pensado em apresentar este filme, mas a verdade é que a lista de obras também era considerável. Depois, as condições também, não construindo a tal fachada, seria mais difícil apresentar o filme, porque a ideia de black box, ou melhor ainda, uma sala de cinema tem esta situação, que ficamos completamente desarmados, tudo se anula, só isto é que é a realidade, e digamos, este filme tem dificuldade em sobreviver, com muito ruído à volta. Contudo, ele foi apresentado no CIAG, numa das salas africanas, e acho que estava até bem apresentado em termos de contexto. Agora, é difícil estar 30 minutos a ver o filme. Pronto. Mas pusemos essa hipótese. João, queres dizer alguma coisa sobre? Não, subscrevo o que disseste. A ideia era apresentá-lo na exposição, numa black box, não é? Havia a ideia de que, se vocês forem à Quadro, no fundo invertemos as escalas. Vocês as vão encontrar no centro, no coração da exposição, uma pequena maquete em bronze, fundida a bronze, que é a casa que vemos aqui, a casa da família, a casa dos primeiros afetos, como se lhe refere o Manuel Santos Maia. Mas a nossa ideia original era revisitar um trabalho que o Manuel tinha feito no pavilhão de Portugal, em Coimbra, numa exposição organizada pelo Museu de Serralves. Portanto, era a fachada da casa, e iríamos criar uma volumetria para criar uma black box e aí ser o filme projetado em contínuo. O filme ficar na exposição, numa situação frágil, banhado por luz natural, com uma projeção em contínuo, isso estava fora de hipótese. É um objeto tão delicado, tão intimista, tão exigente,
para mim, como curador, nunca faria sentido estar numa situação frágil. Tinha que ser numa situação de cinema. E pensámos esta conferência e a projeção deste filme como complemento à exposição. Nunca foi pensado separadamente. Eu gostaria só, eu sei que a Carlota Maricato está aqui a ferver e quer participar no debate, mas eu só sugeria que ouvíssemos o Manuel, que vai entrar agora em modo de conferência, e no final dedicamos meia hora para o debate com a plateia. Pode ser? Ou mais. Mas o Manuel agora tem preparado aqui um slideshow e penso que é a melhor ideia, não é? Agora continuarmos a apresentação. Foi só buscar a tal casa. Mas a ideia era, no fundo, na Quadrum, termos esta fachada com... Aqui era só fachada em Coimbra, em 2005. Na Quadrum queríamos construir uma volumetria de forma a que as pessoas entrassem na casa. E aí tínhamos este filme a ser projetado em contínuo, numa black box. No fundo, mas a diversidade é ótima para o processo criativo. Portanto, de repente, isto virou uma pequena maquete que está no coração da exposição passada a bronze. E aos nossos pés, não é? É uma espécie de paisagem liliputiana. Já agora deixa-me voltar atrás. Estou aqui com um problema. Ok. Salto à espera. A tal casa é esta que aparece no filme. Alguns já viram que eu avancei no PowerPoint. E como o João falou, ela ocupa ali um momento importante na exposição. Na verdade, é o primeiro momento do projeto Alhava. Há pouco não referi, o projeto Alhava é constituído por 2 momentos. O primeiro momento começou em 1999, como disse, após o falecimento da minha avó. E o segundo momento, em 2014, quando eu voltei a Moçambique precisamente para revisitar o novo, para visitar esse país fulgurante, que iria comemorar 40 anos, porque eu queria comemorar no ano seguinte, em 2015, os 40 anos da independência de Moçambique. Da mesma forma que esta exposição desenhámos de forma a comemorar, já estou a comemorar os 50 anos da independência de Moçambique. Mas o projeto Alhava começa precisamente com esta casa, que é a casa das primeiras, como o João falou, dos primeiros afetos, das primeiras experiências, da qual se via, digamos, o mundo. Quero-vos dizer que em 99, depois daquela tal recolha dos vários objetos que eu vos disse, começo a conceber o projeto. E aí já dava para perceber que o projeto seria extenso. Havia muitas temáticas a trabalhar. A questão da arquitetura. O meu avô era construtor e também desenhava e era interessado pela arquitetura, mas a questão do discurso masculino, feminino, havia várias temáticas que era necessário, digamos, aprofundar. E o que eu fiz foi separar, não é? Por diversos momentos, outra situação ainda, que era incomportável realizar todos estes projetos em pouco tempo. Lembro-me de fazer a lista do que pretendia abordar e ter já algumas ideias, e lembro-me de ter uma noção, isto vai-me demorar uns 4, 5 anos. Na verdade demorou 25 anos. Também logo no início ficou definido a necessidade depois de revisitar esse passado e buscar toda uma documentação. O primeiro momento é cheio de objetos, móveis, documentos, digamos, de uma memorabilia que dá conta dessa presença, ou de Moçambique cá. E depois um segundo momento é, precisamente, um país fulgurante de cor, tem a ver com as impressões, um Moçambique do qual não conseguimos tirar quem viveu lá ou passou por lá, e que transporta sempre consigo. Por isso há 2 momentos completamente diferentes. E a exposição, eu agora vou voltar para trás, e a exposição dá conta também disso. Só para agora isto, ok.
esta era a imagem, só para localizar tal província de Moçambique, depois passou a ser designada por província de Nampula, da qual faz parte a ilha de Moçambique, não é? Um interposto comercial, um lugar muito miscigenado. Para esta exposição também é importante, e isso fizemos questão de sublinhar, pensar que é um Moçambique do norte. Na verdade, há aqui Paulina Chiziane que fala muito bem sobre Moçambique. É como se tivéssemos dois, um a sul, que é patriarcal, e o do norte, que é matriarcal. E, digamos, toda esta zona é matriarcal. E a exposição da Quadro também é dedicada às mulheres, e as mulheres são, digamos, o centro. Para mim é importante esta imagem do Alfredo Cunha, não só porque devolve toda uma realidade do que é a realidade do retorno, e faz, digamos, essa imagem permitiu também, desde o início, que eu lembro-me de olhar para os contentores que ainda existiam 30 anos depois, não é? Ainda existiam lá nas arrecadações, e numa exposição que o Paulo Mendes fez, a Exit, tive a oportunidade, digamos, de apresentar, não sei, esses caixotes, como, digamos, tudo o que vinha neles, todos esses objetos. E esses objetos, digamos, eram, ou melhor ainda, também saiu uma tese, na altura foi interessante, depois que com isto se estende no tempo, vamos tendo a oportunidade de ler e ir acompanhando o que se vai escrevendo sobre esta temática. E até na altura lembro-me de ler uma pequena tese da Faculdade de Coimbra, que falava precisamente disso, uma quantidade de objetos que vieram, digamos, nesse momento, nesse retorno, era maior, né? O espaço que eles ocupariam seria maior do que as casas para as quais vinham habitar, e que muitos desses objetos, por vezes, as pessoas entregavam a museus ou a juntas de freguesia e por aí fora. E o que eu fiz, como há pouco vos tinha falado, foi procurar todos esses objetos, criar a biografia deles, porque de alguma forma a condição deste, de ser objeto e ser móvel, né, de alguma forma replica uma pessoa, né, a mobilidade de uma pessoa, e também cada um insere um universo. Por isso a câmara de filmar, a câmara de fotografar, e depois os filmes e os álbuns de família, as louças. Isto foi também numa exposição que fiz, mesmo só uma introdução, no Museu Nogueira da Silva, em Braga. O Museu Nogueira da Silva tem também uma coleção muito particular, e está no centro de Braga, e na altura, ao visitar, pronto, tive esta ideia de pegar nos móveis da família, nos álbuns, em todo aquele material que tinha listado, e apresentá-lo, usando, digamos, os mesmos móveis. De alguma forma, quem entrava na exposição, algumas pessoas até perguntavam onde é que estava a exposição, porque pensavam que isto era a exposição de cima. E para mim era pertinente criar essa confusão. É como se tivesse, digamos, mantido a questão do tempo. Contudo, ela mostrava-nos, digamos, um potencial, tudo que teria que ser, de alguma forma, questionado, revisto. Então todos, como há pouco falei, os filmes foram todos digitalizados para depois, então, criar o tal filme. As fotografias, que foram todas também digitalizadas para criar, digamos, o tal momento do Alhava Nampula. O projeto chama-se Alhava, esqueci-me há pouco de referir. Alhava é uma expressão que o José Cardoso Pires usa no livro de Profundis Valsalenta, quando a minha avó faleceu, e durante aqueles primeiros meses eu tinha lido, tinha ficado marcado por esse livro, e digamos, até nada altura, ele fala de uma personagem que está desapossada do passado, está
digamos, desapossada, de uma ligação com a realidade, já nem reconhecia as coisas e os objetos e as pessoas. E ele refere-se que a personagem estava não só aliada, e aliava-se, e ia repetindo, digamos, esta palavra. E esta condição, a palavra aliava, parece que carece sempre de algo mais. Daí os títulos da série, aliava filme, aliava nampula e por aí fora, e por aí fora. Então essa condição de alguém aliado, desapossado de uma ligação, de determinada ligação, de alguma forma, era uma condição que estava a viver e que de alguma forma reconhecia todos esses que tiveram que esquecer, ou digamos para nesse regresso, logo a seguir, nos anos 80, temos a entrada para a Europa e sabemos que há todo um outro olhar para a Europa, quase que ficamos de costas viradas para esse passado e pronto, de alguma forma a palavra aliava, ajudava, digamos, a pensar este projeto. Bem, a exposição começa com esta obra. Esta obra é um pano de cerca de 12 metros e tem, digamos, plasmada uma gravura que representa um barco negreiro e de alguma forma o que nos devolve era uma realidade do passado que de alguma forma também se verifica hoje. Foi apresentada a primeira vez no Green Pirate, em Barcelona, e na altura a ideia era precisamente pensar este fluxo migratório na bacia do Mediterrâneo, e para mim era importante então voltar a este barco. Ele é um tecido longo, aqui no meio há todo um padrão que é retirado da cestaria, ou parte, digamos, da cestaria moçambicana, e os barcos parece que estão no movimento de ida e volta, como se a história de alguma forma se repetisse. E esta é de alguma forma a entrada para a exposição. A presença das plantas era importante desde do início, até porque também há uma performance e essa performance reflete a importância das plantas, digamos, para a minha avó, que é uma das figuras principais da exposição. Logo a seguir, quando encontramos um dos tais baús, um dos tais móveis, digamos, nos momentos do Olhava, nos momentos iniciais se apresentava vários móveis. Aqui foi selecionado apenas um móvel e, digamos, a exposição, uma das características da exposição é precisamente essa. Determinadas peças têm mais do que um elemento e aqui foi selecionado um momento específico, e este móvel para mim era muito particular porque dá conta de uma cultura do norte de Moçambique, que é convoca uma miscigenação indo, luso e afro, e estes motivos que estão aqui, é um móvel em pau rosa, em madeira, umbilia, e entretanto os motivos decorativos convocavam essa miscigenação, e desde sempre o que queria de alguma forma era isso, essa ideia de confluência de várias culturas, e a ilha de Moçambique dá conta disso. Quando a visitamos, não é, a ilha, vemos que a presença portuguesa naquela ilha é quase residual, atendendo a todo um passado, e por aquele mar ser navegável, digamos, sempre houve cruzamentos e miscigenação. Para mim, digamos, começar desta forma seria verdadeiramente importante. Depois há um plasma, e este plasma mostra imagens que foram registadas com o telemóvel. Eu queria que fosse algo com pouca qualidade, e o telemóvel permitia uma performatividade. Isto quer dizer que eu podia elevar ou podia estar a fotografar sem que ninguém visse, não respeitando, digamos, a verticalidade e a horizontalidade.
e, digamos, o primeiro é uma viagem à cidade de Nampula e, digamos, o título da obra vai, na verdade, aparece primeiro o título da exposição e depois o título da obra. A seleção de imagens dá conta, digamos, do que é a economia, do que é a sociedade, do que é a cultura do país, de várias questões, digamos, sociais. E para ver estas imagens temos que parar e por elas estarem distorcidas, parece que nos exige um pouco mais. A mesma exigência, digamos, verifica-se, digamos, nas fotografias de grandes dimensões. Há um segundo, este ainda é do primeiro, aquilo que vos disse, imagens por vezes invertidas, ela é bastante performativa. Há um segundo plasma na exposição que dá conta, digamos, de uma viagem entre Nampula, Angoche, Ilha de Moçambique, Marrer e outra vez Nampula. Aliás, está até aqui. Falta-me a Praia das Chocas, é isto. Nampula, Angoche, Ilha de Moçambique, Chocas, Mossoril e Marrer. Digamos, uma viagem por toda a província de Nampula. E, digamos, por lugares onde a família esteve e onde o meu avô, digamos, construiu casas e digamos, lugares dos quais eu vi sempre muitas histórias. Depois desse momento, somos confrontados com várias fotografias. Na vertical, usamos os móveis da própria galeria, que são históricos, são reconstituições, não é? Precisamente. E mantiveram o mesmo desenho. E também ficou logo definido desde o início que, e porque um dos momentos do Alhave é trabalhar a arquitetura, e estamos a falar de arquitetura modernista, o objeto arquitetónico onde iríamos apresentar dava-nos conta disso. Por isso, abrir o espaço, né, criando uma circulação entre o interior e o exterior, era fundamental. Outra situação ainda era o verde que circunda o edifício, também dialogava com as tais plantas que queríamos que povoassem o espaço. Então, num primeiro momento, o que temos são imagens a preto e branco, a tal casa que há pouco vimos, e depois imagens que de alguma forma nos questionam, somos obrigados a parar. E elas também, por estarem na vertical, algumas são para ser lidas na horizontal, mas por estarem na vertical exigem de nós, não é? Temos que parar e também temos que de alguma forma estar ali a reconstituir. E digamos, para o que é o questionamento desta realidade, era necessário parar. Do lado oposto temos a cor, tudo da tal série. Aqui enganei-me na legenda, peço desculpa, enganei-me na legenda. A série, eu tive um problema com o PowerPoint, até na altura desformatou e tive que reconstituir, mas chama-se Alhave Nampula, esta série de imagens, e então de um lado tínhamos o preto e branco e do outro lado a cor, e as imagens devolviam-nos, digamos, a realidade, não é? Ou melhor, os espaços, vários espaços. Há aqui a figura da minha avó que aparece pela primeira vez, aqui no filme aparece mais vezes, mas queríamos que ela também estivesse aqui num momento onde quase central, onde apresentaria depois uma performance. Ao fundo vemos uma imagem onde estou eu num balancé, de alguma forma. É claro que a exposição tem um caráter autobiográfico, mas não fica por aí. Esqueci-me há pouco também de referir que sempre
que apresenta este trabalho, e mesmo no filme há sempre a ideia do nós, o nós, o nós, e eu parto sempre, digamos, de que é a esfera familiar para algo, digamos, maior, social. Esse nós, somos também todos nós, Portugal, não é? O país. Isto são, digamos, o tal material, os filmes e a câmara fotográfica com que o meu pai então foi fotografando. Como vos disse, tentei recolher o máximo, digamos, de material para revelar, e aí era possível constatar que uma coisa era a história oficial, que estava nos álbuns, histórias de momentos felizes, digamos, de festas, de comemorações, e, digamos, para além, digamos, dessas imagens, os rolos revelavam-nos, não é, outro tipo de imagens, onde víamos toda uma assimetria e toda uma realidade colonial. Esta série foi apresentada em várias exposições e circulou, e eu sempre apresentei as imagens na horizontal. Ter o privilégio de trabalhar com um curador artista faz com que também repensemos a exposição. E quando o João fez a proposta de apresentarmos as imagens na horizontal e até torcermos um pouco mais, aceitei, porque de alguma forma dialoga com o filme e com as imagens fotográficas que eu tinha também realizado em 2014. Como disse, são... queria dizer o seguinte: as imagens dos álbuns eram projetadas em slide, são 3 projeções das 3 gerações, o meu avô, a minha avó, os meus pais e, digamos, os netos. E isto no que foi a primeira apresentação. E as imagens que não constavam dos álbuns ganhavam, digamos, uma outra escala, uma presença, e davam-nos conta, digamos, de realidades que tínhamos de alguma forma a questionar. Contudo, essas imagens, essas projeções de slides também davam conta de um país a crescer, e o meu pai, por ter fotografado desde que foi para Moçambique, ainda muito jovem, foi acompanhando o crescimento dessas cidades. O mais particular, o mais interessante também foi que logo no início, 2002, para aí, creio eu, ou 2003, comecei a partilhar algumas destas imagens no espaço da web, na altura com pouca qualidade, e fui contactado por um historiador para ceder estas imagens, porque estavam em falta, digamos. Há falta, digamos, deste tipo de imagens. Quando voltei a Moçambique, também demos conta disso. Com esse retorno veio um espólio de imagens que hoje estão em falta para o próprio país se pensar e estudar e reconhecer, digamos, o seu passado. Claro que as cedi imediatamente, mas digamos que as tais imagens em projeção, que aparece apenas uma única projeção no final da exposição, e é uma soma, né, das 3 gerações. Por isso, nesta exposição há um rever, digamos, do material trabalhado. Também logo desde o início foi pensado uma performance, né? Só mais próximo é que avançamos mesmo para a situação performativa, que depois quiseres falar, João, e nessa performance a ideia de partir das memórias da minha avó, e na verdade a performance tinha 2 momentos. Um era eu a falar e a dizer que sou a Celeste Gil Marques, dizer que sou a minha avó, e depois vou passando por um conjunto de momentos que passa pela gastronomia, pelo cotidiano, pela relação com os indianos, pela relação afetuosa com todas as comunidades, e entretanto depois digamos, de ler um texto, há um momento em que retiro o açafrão, que de alguma forma representa, porque há
há um momento em que se fala da Dona Varsante e do Sr. Ratansi, que ficaram com a loja, que era da minha avó, e também das saudades que tinha da comida da Dona Varsante e do Sr. Ratansi. Melhor ainda para esta performance, parte também de memórias, que são as seguintes. Há pouco o meu pai fala ali de uma forma bastante crítica e a realidade também era quase o oposto. Em mim era vivida ao contrário. Quando nós chegamos a Portugal, com 6 anos, eu falava uma mistura de macua com português e dançava as danças macuas e adorava desenhar a bandeira de Moçambique e cantava o hino da Frelimo, o primeiro hino, que depois há o segundo. E entretanto, viemos com 6 anos para começar os estudos, só que chegámos cá e não nos permitiram entrar, porque tínhamos que passar por um processo de aculturação, saber falar português para entrar na escola. E há um primeiro momento em que, nos primeiros meses, nos primeiros tempos, em que, digamos, vemos a realidade, neste caso a realidade portuguesa com os olhos de Moçambique, e eu lembro-me de ver alguém com um carrinho de mão e chamar a minha mãe, a dizer: mamã, está ali um rickshaw a andar ao contrário. E digamos, aqui para esta performance queria convocar todas essas experiências. Claro que o objetivo, e especialmente o segundo momento, isto tem a ver com o segundo momento, o primeiro era o levantar o maior número de documentação que dava conta disso, dessa colonização. No segundo momento é reclamar. Sou moçambicano, português, com nacionalidade portuguesa. Há também moçambicanos a viver em Moçambique com nacionalidade portuguesa, mas também portugueses nascidos em Portugal, mas com nacionalidade moçambicana. Então, de alguma forma, e esqueci-me de dizer que logo um dos primeiros momentos também o que eu fazia era elencar as personagens que estão de alguma forma envolvidas nesta história. É uma história que foi contada quase de uma forma plana, como se existisse só o colonizador e os retornados, e não são convocados os indianos, não são convocados todos aqueles que eram africanos e que naquele processo vieram pela primeira vez para Portugal, ou outros que tinham já nascido lá, digamos. Há um momento do Alhave em que eu tento elencar o maior número, digamos, de personagens desta história. Felizmente, hoje os estudos já os inscrevem. Desta performance, depois de pegar no açafrão, esqueci-me ainda de dizer o seguinte: quando chegamos a Portugal, eu e os meus irmãos pedíamos à minha mãe para fazer a comida da Dona Varsante, e a Dona Varsante era precisamente a senhora que tinha ficado com a loja, e com o Sr. Ratansi também, e nós éramos amigos dos filhos. Ele comia em minha casa, eu comia em casa dele, claro, comida indiana. E quando chegámos, eu tinha, digamos, essa saudade da comida indiana. Daí o açafrão, e a minha mãe sabe fazer um caril muito especial e muitos outros pratos indianos, porque, digamos, aprendeu com a Dona Varsante. E acredito que a Dona Varsante terá também aprendido a cozinhar algumas comidas portuguesas, ou acredito, ou gostaria de acreditar, ou estou em crer, né? Que sim, que o GS, o meu amigo, terá pedido certamente comida da Dona Albertina. Bem, o texto não era muito longo, era dividido por momentos, eles também forneciam imagens. No final de ler o texto, então, colocava o açafrão sobre os pratos e saía a dançar. E saía a dançar uma música de Jipe Furo, uma banda moçambicana que só conheci nos anos 90,
graças ao Peter Gabriel, e eu fui DJ desde jovem, desde os 14 anos, e entretanto, claro, acompanhava a música, e o Peter Gabriel tinha uma editora, tentava acompanhar uma editora de música do mundo, o David Byrne também, há uma gratidão enorme, que eu pelo menos tenho para cada um deles, todos nós, de alguma forma, e na altura comprei este disco, Mama Moçambique, e há um momento incrível que é eu estar a ouvir o disco e ele ser em Macua. Eu já não me lembro do Macua, mas tudo aquilo era familiar, e para mim passou a ser um dos discos que eu colocava recorrentemente para me aproximar de alguma forma de Moçambique, e era um disco que me leva a dançar. Eu gosto de dançar em casa. Pronto. Quero também dizer o seguinte, nesta exposição era importante também, não só a música como o dançar. Estamos a viver assim tempos terríveis, sabemos disso, e há muitas pessoas que vivem da infelicidade, e eu que gosto, ou melhor ainda, eu costumo dizer que são pessoas que não sabem o que é dançar, não sabem o que é levantar os braços, não sabem o que é a cor e viver o esplendor, digamos, da cor, e então, de alguma forma, a exposição também nos devolve isso, a dança, a cor, o odor também. No início era mais intenso aquele odor. Bem, depois, a partir daqui desta obra, o que é que encontramos? Um tecido. Quer dizer que estes tecidos são sublimados, digamos, não é propriamente uma serigrafia sobre tecido. Imaginem o que é um tatu sobre tecido, que é pigmento dentro do tecido. Passa, digamos, por um cilindro, o tecido, e há uma impressão, e, digamos, o pigmento passa para o tecido. Faz com que o comportamento do tecido seja outro. E a nossa relação também, né? E são peças mais sensoriais. Mas este tecido que aqui vemos, e que marca ali um eixo, parte de um mural de uma das obras do Pancho Guedes, uma obra icónica, que é o Leão que Ri, e é um mural de cariz abstrato, e o Pancho Guedes tem esta particularidade, né? As construções em arquitetura, cujos volumes, vemos uma composição abstrata, têm murais figurativos. Quando eles são figurativos, difíceis, têm murais abstratos, e de alguma forma liga muito bem, não é? É alguém que sabe pensar a cultura africana, que tem essas duas componentes. E, digamos, desse mural, na altura, apago algo para ficar, digamos, com estas duas composições isoladas, porque de alguma forma me devolvem um pintor que eu admiro, que é o Ângelo de Sousa, e por ele ser também de Moçambique, queria que de alguma forma tivesse aqui uma homenagem a ele. Também é verdade, e às vezes falo com alguns pares, curadores, que eu vejo no Ângelo de Sousa toda uma África. Por exemplo, na Rua das Galerias, no Porto, vemos ali uns desenhos, umas máscaras, mas a forma como ele também utiliza a cor, uma cor que abre, para mim, dá conta, ou liga-me também à África. Mas para mim, no início, só para terem uma ideia, esta referência ao Ângelo de Sousa já vem mesmo desde do início, não só porque ele foi nosso professor, mas porque muito antes de ser meu professor também já admirava a obra, mas isto, digamos, isto de não reconhecermos propriamente uma África em alguns autores, é uma das características. Eu lembro-me até na altura falar com os meus colegas sobre Zeca Afonso. E eu adoro o álbum Galinhas do Mato, mas muitos outros álbuns verificamos uma presença da música moçambicana. E se há isso, digamos, na música, também existe nas artes visuais. Pronto. E teremos aqui o Pancho Guedes e uma referência à arquitetura. Há vários momentos em que eu penso a arquitetura em Moçambique, e tive também o privilégio, durante estes anos,
na altura, a convite do Nuno Faria, a participar numa exposição em que o centro eram os desenhos de alguns destes objetos arquitetónicos de Pancho Guedes, e na altura apresentei não só este filme, como apresentei também uma performance onde um ator, a partir de um texto de uma conferência que ele apresentou, e cuja conferência tinha sido apresentada pelo Tzahá, em que elogia a África e fala da África como sendo o futuro. Eu pego nesse texto e ponho um ator a fazer de Pancho Guedes, a dizer esse texto perante o público todo e na presença de Pancho Guedes. Bem, ele ainda estava tão presente o texto em Pancho Guedes que ele corrigia o ator, o que é muito particular. Já tinha uma certa idade, mas corrigia porque o texto tinha algumas referências específicas. Isto são algumas imagens de vários edifícios, uns que parecem, digamos, animais. Eles têm uns, de alguma forma, diz que são as girafas, outros parecem insetos, e este é o leão que ri. Pois não está. Não está. Sim. Eu depois também tive a oportunidade, quando uma das coisas que fiz, quando eu voltei em 2014 a Moçambique, foi passar 15 dias em Maputo e tentei ver o máximo de Pancho Guedes. Há, digamos, um mapa. Que pena, porque ainda vi 120. Cerca de 120 edifícios, o que é muito particular. Que pena. Que pena mesmo. Mas estamos a falar de um arquiteto que construiu cerca de 400 projetos, não é? Uma coisa incrível. Bem, o tal mural está aqui em cima. Ele parte então de um desenho que o filho faz. Ele pergunta o que é e diz que é o leão que ri. E depois esse de leão que ri permite fazer o que é a cama de bonecas, depois permite mais tarde fazer o que é a casa para a própria família. Um bloco de apartamentos para a própria família. Ele foi apresentado em vários sítios, mas um dos sítios foi a Galeria Nuno Centeno, e na altura foi apresentado de uma forma bastante próxima à que apresentamos aqui na Galeria Quadro. A tal balalaica que há pouco, bem, aqui o ator veste uma balalaica, uma peça de roupa que por vezes também tem a calça que ligamos a esse passado colonial e também colonial. E a determinada altura, perto da Faculdade de Belas Artes do Porto, voa um alfaiate. E ele, em conversa, sabe que falei, que era de Moçambique, e ele diz que fazia as balalaicas para o presidente de Angola. E fica logo estabelecido que quando voltasse a Moçambique iria comprar uma capulana e queria que ele fizesse uma balalaica tal e qual, como se fosse para o presidente de Angola, mas em capulana. Até na altura já mais próximo, digamos, do fim, aparece a tal casa que há pouco falámos. Esta peça é nova e é em bronze, e a escala, digamos, é um pouco maior do que a primeira que eu tinha apresentado. Na verdade, este momento chama-se também Introdução, e como tinha há pouco falado, esta casa replica então a casa dos primeiros afetos, das primeiras memórias, que seria, digamos, o ponto de partida dessa primeira exposição. Ela contemplava 4 elementos que tinham a mesma fotografia da casa e várias perspectivas diferentes da casa, o que me permitia, de alguma forma, reconstituir-se, né, recriar a maquete, passar do bidimensional para o tridimensional. Ela existia, digamos, numa sala, sozinha, apenas iluminada. Aqui a luz até é mais intensa do que se podia experienciar na altura. Mas acompanhava esta casa também um pequeno filme de animação, na altura feito em 3D, Studio Vis, assim, uma coisa muito
para os tempos de hoje, algo arcaico. E para mim, digamos, esse momento foi importante, porque eu tentei, segundo as memórias que tinha, reconstituir o que seria a planta da casa. Ao apresentar, e até fazer os movimentos, desenhar todo o que seria uma movimentação por dentro dessa casa. E ao desenhar a planta, confrontei-me depois com uma coisa, que foi o meu pai e a minha mãe a olharem para ela, disseram que não era nada disto, que a casa não era, e na verdade não poderia ser. Mas eu posso-vos garantir que para mim era isto. E ainda hoje olho para isto, eu tenho imagens destes lugares todos. E isto foi logo no início. Estávamos... O nosso grande pensador... Agora estou com o Damasceno. Sim, não. António Damasceno. Não é? Mas há um grande cientista, o Alcino Silva, que vai precisamente até na altura falar que a nossa memória é como um filme, um remake de um filme, consoante o estado emocional Damasio, perdão, é isso. António Damasio. António Damasio e Alcino Silva, digamos, são dois grandes investigadores, até na altura, tanto um como o outro, né, partilham da mesma ideia, mas é Alcino Silva que escreve isto, que a nossa memória é como um remake de um filme. Não é? Há a coisa e, consoante o estado emocional em que estamos, vamos rememorando de forma diferente. Mais positivo, mais negativo, com determinados contornos de humor ou não, ou verdadeiramente dramático. E que ela é plástica. E ao ler aquilo, logo no momento inicial em que eu estava a tentar constituir, a recontar estas histórias, a tentar fixar, isto libertou-me e então permitiu-me fazer o tal filme. Esse filme também, ele demorou muito tempo a ser realizado, porque eu também tenho que me habituar às coisas. Eles têm um tempo próprio. Mas eu ainda apresento, isto foi feito então no Estúdio Vige, e na verdade depois o que víamos nesse filme de animação era essa casa, quase como uma linha, não é? Horizontal, íamos-nos aproximando e fazíamos, digamos, uma visita a esta casa. O ponto de vista era de uma criança de 6 anos, daí, digamos, a varanda a parecer bem maiores, né, e a perspectiva. Para mim era importante, nem eu sabia, não é, o quanto, porque quando volto a Moçambique e vejo a casa parecia bastante pequenina. Contudo, a presença da casa, na minha memória, sempre apareceu sem cor. Está bem. Apareceu sempre sem cor. E a ideia de entrar e sair, entrar na casa e sempre ter vistas do exterior, fez-me precisamente pensar nesta obra, que desde o início o que eu queria era que, ao entrarmos para um espaço expositivo, éramos confrontados com o exterior de uma casa, por isso estaríamos no exterior. E é algo estranho, né, que é interior e exterior. Né? Claro que há aqui uma dimensão psicológica. Tendo a hipótese de apresentar no Pavilhão de Portugal, na altura Serralves organizava lá exposições, e então, sendo um pavilhão cuja autoria é de Cisa e de Sotomor, e, digamos, no interior tem todo um conjunto de ângulos que fariam o espaço, para mim, era, digamos, o ideal. E essa presença da casa, digamos, quando eu a pensava, era sempre em algo como se fosse um monolito, que tínhamos necessidade. Queríamos avançar sobre ela, mas por vezes não conseguiríamos, ou seria difícil. Pronto. Foi possível e realizou-se, era a tal casa, a tal fachada, a tal obra que pusemos a hipótese de realizar aqui na exposição. A exposição depois continua e mesmo no momento final temos ao lado da casa, muito próximo. Na altura aparece esta escultura de Marina Amade. Marina Amade e Renata Sandimba são duas
ceramistas, macondes. As duas estiveram cá em Portugal, na Gulbenkian, e elas trabalham, ou melhor ainda, para começar a trabalhar, há um chamamento. Houve em sonhos, né? A Renata fala disso, que a primeira vez, não é? Foi precisamente em sonho, ouviu dizer: Renata, põe as mãos no barro. E no momento seguinte, o que temos é precisamente isso. Alguém, uma ceramista, e ela destaca-se, são obras incríveis. Os macondes também são... Temos os macuas, que da zona norte de Nampula, e mesmo na zona de fronteira temos os macondes, que também é uma sociedade matriarcal, né? E quem fala, como eu disse, escreve muito bem sobre isto é a Paulina Chiziane. E as representações das mulheres são sempre mulheres poderosas, mulheres bondeiros, mulheres cobras, das quais nascem filhos e têm, digamos, filhos. Eu tenho várias peças da Marina e da Renata que costumo, digamos, apresentar. E também porque dialoga com uma história que é o facto de estas mulheres, quando se casavam, digamos, do enxoval fazia parte uma arma para, digamos, os maridos irem lutar. E para mim, terminar esta exposição com, digamos, com esta presença da Marina Amade, né, que dialoga com a imagem lá de fundo da minha avó, não é? E depois passamos também de alguma forma pela minha mãe, ali através do açafrão, criava ali um segundo eixo, né, em que a mulher era quase o eixo da exposição. Depois a exposição termina com a tal projeção, que há pouco vos falei, e para vermos essa projeção de cerca de 100 slides, sentamos-nos em tábuas de umbília, as tais tábuas dos caixotes, digamos, desmantelados, que há pouco tinha-vos mostrado. Bem, eu tinha pensado num fim para o que era a primeira fase do projeto, e a primeira fase era isto que foi apresentado na Galeria das Índias, que eu olhava para depósito. Lembro-me desde o início pensar, bem, isto depois voltará tudo outra vez para depósito. E queria fazer uma exposição. Houve a oportunidade de Paulo Cunha Silva fazer na reitoria uma exposição que se chamava Depósito, e olha, tenho uma peça que é para depósito. E esta exposição dialogava com todos os objetos que eram apresentados. Era uma exposição que reunia várias coleções da Universidade do Porto e depois também artistas contemporâneos. E a minha ficava assim num plinto, e esta exposição foi apresentada também na Galeria das Índias, foi muito bem apresentada. E, digamos, tem todos os elementos do primeiro momento do Alhava. Pronto. E há muito mais. Posso dizer que, e confesso, eu penso que não me sinto à vontade. Às vezes isto sai-me, hoje sinto-me menos à vontade, e peço desculpa. Há muitas hesitações, não sei, são processos. Agora, tem alguma questão, algum comentário? Acho que foste muito claro e muito eloquente a apresentar todo o raciocínio. Agora, se calhar, abrimos se concordares, sim, claro. o debate à plateia, ao auditório. Há um microfone que pode passar de mão em mão. A Carlota vai inaugurar. Está ligado. Teve em Moçambique. Está ligado? Não está ligado. O meu discurso que eu tinha, quer dizer, que já estava a fluir no final do filme, já não é o mesmo agora, porque já tivemos este ato e já passou emocionalmente. Portanto, eu peço desculpa se o meu discurso não for muito organizado e parecer caótico. Mas eu vou voltar ao filme. Para as pessoas entenderem o meu discurso, que é entre o amor, a paixão, a raiva, o ódio, o esmagamento emocional pelo qual eu estou a passar no último, antes de outubro, esta parte, não é? Porque acho que as pessoas têm noção do que se está a passar agora em Moçambique. Aliás, não têm noção porque cá não passa tudo.
Pois, infelizmente. Eu nasci, eu não sei se é infelizmente, se é felizmente. Eu nasci em Moçambique em 73, portanto sou um pouco mais nova. Mas nasci em Lourenço Marques, mas vivi em Gaza. Portanto, sempre sou uma Coca-Cola do Sul. E agora, precisamente, tenho a experiência que tu tens no Norte, porque eu vivo na ilha de Moçambique. Na ilha? Na ilha. Na parte continental da ilha, vivo no Lumbo. Estive lá 15 dias, com a Moira Forjagem e com aquele pessoal todo. Eu vivo no Lumbo, que é preciso, então, quando se fala de ricochós e da... Fiz um momento só dedicado à ilha. E da construção daquelas fotografias desde a construção de Nampula. Eu estou a ver a Nampula que eu nunca conheci, porque a Nampula neste momento é a minha capital. E quem visita... Eu a primeira vez que aterrei em Nampula... Eu tenho que fazer um parênteses. Nós temos sempre... Eu pelo menos tinha. Agora tenho menos, confesso. Continuo a ter e percebo essa questão da autocensura. Acho que se relaciona com a linguagem do pai. É isso? Sim, e pelo pensamento que está... Pronto, porque mas ele não está longe da verdade. Pois não, em todas as teorias. E nós temos este peso colonial que nos colocaram em cima. Mas quando falamos da colonização, pelo menos do período em que eu nasci até hoje, já após colonização, obviamente, mas o Venâncio da oposição hoje em dia fala da colonização do preto. Portanto, nós temos esta carga nós não podemos dizer preto, temos que dizer negro. É assim que se fala em Moçambique. Não se pode dizer monhé. É isso que se diz em Moçambique. É a linguagem corrente. E não há peso negativo nisso. Eu tenho uma amiga que é de origem indiana e diz-me logo, cala-te que eu sou monhé, eu gosto de dinheiro. Portanto, as pessoas falam assim. Nós é que temos este peso colonial e do peso negativo das palavras. E o Ricardo Araújo Pereira já falou disso de uma forma absolutamente brilhante. Nós mudamos o nome, não é? Deixamos de dizer velho, passamos a dizer idoso, deixamos de dizer contínua para dizer auxiliar, não sei o quê, mas a pessoa é a mesma. E depois vamos arranjar outro porque esse já é negativo. Nós temos que assumir que tudo isto é belo. O ser velho é belo, o ser de uma determinada cor é belo e ponto final. Não estarmos a arranjar negatividade onde ela não existe. Não é? E depois depende do sítio do planeta onde estamos e da forma como falamos. Portanto, eu agora estou no Norte e vejo essa Nampula e quem for lá, a primeira vez que eu aterrei, eu fiquei absolutamente chocada e achava que isto é culpa é nossa, mas não há o nós e os outros. Porque as pessoas não têm a noção de que a independência de Moçambique começa precisamente com os portugueses, tal como no Brasil, que não tinham a autonomia da sua economia, era a chamada metrópole que dominava, e há um movimento para a independência de Moçambique. Eu sei o que é que está a falar, meu avô desde o início esteve também envolvido, ele morreu muito cedo, mas sempre desejou uma independência de Moçambique e a família lutou. O filme não dá conta de, claro, não dá, há uma quantidade de coisas que não dá. Quando aparece um Samara Machel, já existe um grupo português a querê-lo. Não é? Porque já se sentem moçambicanos. Eu, por exemplo, Moçambique não me deixa ter a dupla nacionalidade. Não me deixa. Mas se eu pagar 7.000 euros a alguém, quando eu digo assim, aquele prédio ou outro foi abaixo por causa da Frelimo, e hoje já vamos perdendo o medo de dizer Frelimo. Mas desde outubro que as pessoas perderam o medo. Por isso é que já morreram tanta gente. Eu no outro dia, no dia de tomada de posse, fui agredida pela polícia. O meu marido em Nampula foi agredido pela polícia com gás lacrimogéneo. E as pessoas não têm a noção que o que se vivia, as pessoas hoje em dia mais velhas, e por isso lá está o peso da colonização, que existe politicamente, porque as pessoas que viviam lá não eram colonos, eram famílias. E acho que é disso que o pai fala e que a mãe fala e que a avó fala nas suas histórias. Nós somos famílias que vivemos noutro país. Eu era e é o meu país também. Eu considero que tenho 2 países. No que nasci, no que fui criada, no que vivo. E que não me dão o direito de ser moçambicana de papel. Porque sou branca. Eu só tive a noção que tinha cor quando fui viver novamente para Moçambique. Mas os mais velhos passam com um discurso que a mim me surpreendeu muito, das saudades
antes de 75. E depois eu estava a ouvir, e eu continuo, e eu de antes tinha vergonha de dizer estas coisas, neste momento não, porque eu vejo como é que as pessoas falam e como as pessoas se sentem em Moçambique, que é o resultado do que se está agora a fazer. Está-se a matar gente, põe-se gente dentro de casas, pega-se fogo às pessoas vivas dentro das casas, cortam as pessoas à catanada. Eu, neste momento, ouvia algumas histórias dos meus pais, e eu, neste período de confusão, e estávamos à espera que no dia da tomada de posse rebentasse uma nova guerra civil, estávamos todos à espera, eu também durmo com uma katana ao lado da minha cama, como os meus pais faziam. Eu tenho arma em casa. Sim. Eu percebo que o que está a dizer e está muito magoada com esta situação. Como é que lhe posso dizer? O que me tem movido é um amor incondicional pelo país, uma admiração enorme por aquele país. Não quero, com isto, dizer que esses problemas não existem, porque existem. E relativamente a ele, sabemos, não é? Não foi só... Foi Portugal e toda uma Europa que foi colonizadora, e não só. E sabemos, não é, que teve muitas consequências, e o primeiro momento tentava levantar uma quantidade de questões, e o filme, o meu pai diz coisas e aparecem sempre a bandeira portuguesa, ele está a falar de um tempo e está-nos a devolver sempre a bandeira portuguesa e várias situações. Mas, por exemplo, quando eu desenhei o segundo momento, imagino que seria um grande poema de amor ao país. Mas nós temos. Pois. Nós temos. E eu tenho, sim, veja só, eu compreendo, e há esta situação toda que se está agora a viver, mas o sonho de Samora Machel para aquele país, e a quantidade de pessoas que às quais se aliou, o grande fotógrafo Rangel, uma quantidade de criadores, ele tinha uma visão do que é que era, e construiu, não é? Muitas coisas. Claro que depois, no tempo, muitas foram desaparecendo, não se tornaram realidade, e eu conheci, estive com muitas pessoas que fizeram parte e construíram esse país com o Samora, que também estavam, de alguma forma, desiludidas. Mas o que é que me interessa? Interessa-me o que é característica estes momentos maus irão terminar, mas o que temos é todo um país, todo um povo, um fulgor, o que não se consegue retirar. Eu compreendo o que está a dizer, e é uma mágoa, e é uma dor, e da mesma forma que o meu pai ali também estava a falar. Mas eu gostava, como é que posso dizer? A nossa riqueza em Portugal é ter pessoas que vêm de várias latitudes. E se, digamos, alguém nascido em Moçambique, ou alguém moçambicano que está cá, se nos puder ir dando conta disso. Há pouco estava a falar que aqui não há poucas notícias, uma das coisas que eu lembro, e às vezes até partilho, olha, sempre que aparece a palavra Moçambique, eu desperto. Posso estar num grupo de pessoas e ainda continuo ligado. Agora, voltando só um pouco atrás, nós somos mais quando afirmamos a nossa identidade moçambicana. Somos mais aqui e ao sermos também aqui, estamos a ser lá. É verdade, está numa situação difícil, como já esteve em guerra civil e na guerra colonial, mas aquele povo continuará. O povo é o que salva aquele território. Diga? O povo é o que salva aquele território, por Sim. isso é que estamos a ver o que estamos a ver. Precisamente. Porque, de facto, o Samora tinha um sonho que foi abortado pelos seguintes. Sim. Mas o seu pai também fala de uma coisa interessante, que são os campos de reeducação que ninguém fala. Há um filme incrível feito com depoimentos que eu acho que devia passar nas escolas. Nas escolas lá, não é cá? Lá. Sim, Carlos. Ai, microfone. Obrigado. Eu queria só
falar da exposição e do filme de alguém que não conhece Moçambique. Sim. E de seguir passar... Mas já é moçambicano, de alguma forma. Sim, não. E de seguir passar a palavra aos meus alunos que também não conhecem Moçambique, e nós fomos ver a exposição e falámos muito sobre esta realidade e percebi que mesmo os africanos que foram não são de Moçambique. E começar por dizer que acho, para já, feito numa galeria é um objeto de arte, portanto, e sendo um filme, é também um objeto artístico. E analisar nesse contexto, porque como não conheço a realidade moçambicana, ela chega-me de outra forma, e eventualmente aos meus alunos que eu gostava de ouvir aqui, e disse-lhes que teriam a oportunidade de trocar impressões contigo também e colocar questões. Seria interessante ouvi-los, sobretudo a eles, e só mais 2 segundos e já me calo. Portanto, essa realidade chegou-me, não conhecendo o Moçambique, de uma forma de uma apresentação de 2 objetos artísticos. O filme, que eu acho que tem uma identidade, e ainda bem que não foi apresentado no contexto da exposição, porque acho que não faria sentido. É muito mais interessante vê-lo aqui no escuro da sala. Permite outro tipo de relação, que a exposição permite outro, que é a ideia de circulação, o próprio espaço da Quadrum, que é muito bem escolhido, e percebe-se a tua relação com essa memória também do interior-exterior que nós não temos nas grandes cidades, não é? Porque é uma construção em altura, e nota-se isso, o próprio jardim, toda aquela envolvente. Mas, não conhecendo o Moçambique, reconheci a minha ideia de Moçambique. Tanto no filme, tanto na exposição como no filme, sem querer fazer um comentário, mas aceitando aquilo que é dito. E de uma realidade diferente, obviamente, que tem sido construído determinado tipo de narrativa, não é? E aqui as coisas são postas noutro plano. Há coisas que eu vou reconhecendo, por exemplo, lembro que o CCBQ há uns anos fez uma grande exposição sobre o Pancho Guedes e imediatamente se reconheceu a reconhecer esse tipo de coisas, mas e foi uma exposição que curiosamente deu para muita conversa com os estudantes. Nós fomos lá 2 vezes a semana passada com 2 turmas, e deu para muita conversa, porque há aqui aproximações, e eles que são bastante mais novos e que eventualmente estão longe já desta realidade, do retorno, de ter vivido tudo isso. E eu gostava que eles dissessem qualquer coisa sobre isso. É sempre interessante ouvir os jovens que não conhecem estas realidades que nós vivemos, não é? Eu vivi também, de certa forma. Claro. Alguém quer dizer alguma coisa? Tenho uns sobrinhos que até já são mais velhos que vocês, mas eu lembro-me de olhar para eles, para os meus sobrinhos, e pensar, bem, na altura nada... Diga? Sim. Olá, boa noite. Uma questão que eu tinha é, você era muito novo quando veio de lá de Moçambique. Como é que você consegue ter tantas memórias tão rigorosas e tão bem... Pois, o que eu disse foi que não eram rigorosas. Mas olha, nós começamos a ter memórias, ou melhor ainda, certamente teremos memórias, fizemos... Há formas de voltar atrás. Mas a partir dos 4 anos já temos memórias, e a partir dos, como eu disse, 5, 6 anos, eu vim com 6 anos, as minhas memórias eram as memórias da casa, de eu ter falado da casa e da varanda, e das vivências, e do cantar, e é boa essa questão, e obrigado por teres colocado. Sabes, uns anos depois de ter começado, surge um termo que é pós-memória. E esta ideia de nós também vivermos as memórias que são partilhadas. Os pais, ao partilharem determinadas memórias, elas também passam a pertencer-te. Marcam a tua identidade. E a tua forma também de ver o mundo. Não és o teu pai, nem a tua mãe, mas verás de uma outra forma com as imagens que eles também te vão contando. Como aqueles objetos estavam todos lá, certo? Também é verdade que, no primeiro momento, o que eu tentei fazer foi rememorar as histórias todas da minha avó e escrever. E gravar. Só usei, digamos, as gravações do meu pai, mas gravei com todos os primos, com todos. Eu tenho 3 irmãos, com os meus 3 irmãos, o pai, o tio, a mãe, porque para mim era importante saber que memórias é que tinham.
E na altura ainda não tinha hoje já temos muita informação sobre a memória. Por isso, no tempo, fui encontrando algumas pessoas que também iam ajudando, cujas investigações me iam amparando. E digamos que muitas destas memórias são recontadas. E aquelas que tenho, né, cuja experiência ainda me marca, tento pelas malas, como foi o caso da performance, mas todas as outras. Não sei se respondi. Não, ajudou. Okay. Muito obrigado. Uma última questão. Luciana Fino, alguém quer contribuir? O Pedro Gomes queria. Então só uma observação, não? Desculpa. Sim. Nós discutimos muito o facto das telas e daquela imagem, por exemplo, que ali está, aquele ecrã. Sim, plasma. estarem assim. Eu avancei com uma teoria na altura, mas não tinha a certeza, que era para se demorar mais tempo a observar, e discutimos bastante aquilo, e até aproveitámos para falar da fotografia a preto e branco, que obriga o cérebro a trabalhar mais. Tentei vender-lhes essa ideia, mas havia várias teorias, mas parece que chegámos ali a um consenso e parece que acertámos. Mas pronto, nunca se sabe, era a nossa impressão sobre isto. Mas foi uma boa solução, porque realmente demorámos muito mais tempo a observar as obras do que se elas nos fossem dadas tal como são. Sim. Okay. E no plasma, por vezes, temos imagens que estão na diagonal, que até são confortáveis, de alguma forma. Falamos bastante sobre isso, nessa questão. Sim. Portanto, foi bom nesse aspecto. Obrigado. Alguma questão? Partilha de ideias? Último contributo? Olá, boa noite. Eu só queria saber como é que é o processo de passar os filmes de analógico para digital. Pois, projetamos os filmes e filmamos em digital, okay. E depois chegamos com o ficheiro. Mas foi isso. Eu também... E o ruído da câmara, da máquina de projetar, por vezes ouve-se. Ele foi usado. E no início mencionou que há um filme que está no Brasil. Se não podiam, são vários filmes. Sim, um se deles. Não podiam filmá-lo para guardar em digital. Pois, adoraria, mas entretanto vão-se perdendo os contactos e não só, mesmo esse primo já foi contactado, mas ele próprio não sabe do paradeiro, digamos, do filme, da Amália neste caso. Mas o que eu queria era o da Amália, os outros também queria, mas esse da Amália, porque todos falam do filme. E eu queria, mas infelizmente um dos motivos porque também tentei guardar sempre todos e apresentar estes móveis todos em exposições e todos estes objetos, sabes, quando eles estão no nosso dia a dia, nós nem nos importamos, olha, se partiu, se está bom ou se não está, é o tempo. Por exemplo, aqueles caixotes já não existem, os tais caixotes que apresentei uma vez já não existem. Mas a partir do momento em que começo a apresentar aqueles móveis, aconteceu também uma coisa muito interessante na família. Se Moçambique parece que tinha deixado de existir, todos, principalmente os irmãos e os primos, passaram a ficar mais verticais e a afirmar até que são moçambicanos e que gostam de ser. E, digamos, a valorização daquele móvel ao sair do espaço cotidiano e ir para o museu, para mim o que fazia sentido era a questão da biografia do objeto, né, como aquele, por exemplo, móvel, diz muito sobre uma cultura, uma miscigenação indo-lusa e afro, e ele tinha vindo de Moçambique, tinha sido criado em Nampula, ok? Pelos macuas. Posso-vos dizer que os meus familiares sempre me chamaram Macua, a mim e aos irmãos, e aos meus irmãos, e tinham, digamos, vindo para Portugal, para um outro lugar estranho, né? Estranho aquele objeto, mas cá eles continuavam a dar conta não só do lugar onde tinham nascido, mas cá já era uma outra coisa. Digamos que a condição do móvel, de alguma forma, poderíamos ver em nós. E foi isso que me interessou. Pronto. Todos os móveis, os filmes e por aí fora, de alguma forma, contam histórias, são testemunhos de algo,
É importante agora voltar e analisar, só para terem uma ideia, quando comecei a trabalhar, por exemplo, estas fotografias que povoam o espaço da galeria, na altura foi claro para mim olhar para todas as imagens e criar uma certa distância relativamente a todas as histórias que me eram contadas a partir delas e todas as outras que não tinham histórias, não é? E para mim, eu tinha necessidade de ler mais sobre aquelas imagens, como analisar isto, como pensar isto. Felizmente, na década anterior, e a partir aqui até de Lisboa, no que é o campo da sociologia, temos várias pessoas a pensar a questão da fotografia e a debruçarem-se sobre o período colonial e agora já também interessados no que é esse período pós-colonial. E ao longo, digamos, deste projeto, eu olhava, muitas coisas foram acontecendo antes do tempo. É normal, acho que acontece com todos os artistas, fazem coisas, mas são antes do tempo. Da mesma forma que na altura não conseguia falar, olha, hoje ajuda-me a dizer, não é? Falar de pós-colonial, falar de pós-memória, há uma quantidade de conhecimentos que temos hoje que na altura não tínhamos. Saber, na altura, tinha identificado a importância da arquitetura moçambicana, porque era daí que se tratava, e não havia nada. Eu lembro de um pequeno livro que adquiri, tinha pouca coisa. Primeira conferência sobre arquitetura em Moçambique foi em Serralves, eram apresentados alguns slides, e quem diria que durante a primeira década foram realizados vários estudos e vários fotógrafos fotografaram muito bem toda essa arquitetura. Mas, por exemplo, o projeto que eu tinha feito é anterior a isso, são provocações, mas que existem para mim, muitos não viram, não é? Aliás, as ideias vamos partilhando, e mesmo quando também saiu tal discurso no masculino e feminino, para mim, quando saiu o livro, que bom, já tenho mais qualquer coisa que me ajuda a ver. Eu, quando comecei a fazer isto, na altura, não me lembro de reconhecer nenhum artista que trabalhasse isto em Portugal, com exceção da Ângela. E lembro-me nesse mesmo ano que estava a fazer o primeiro momento do Olhava, ir a Serralves e na oficina encontrar uma peça da Ângela Ferreira em que ela filma a casa e projeta sobre uma estrutura, a casa em Maputo, não é? Na altura Lourenço Marques. E a obra fez-me sentir, uau, estou acompanhado, afinal isto não é uma loucura minha, porque na verdade o tema não interessava a muitos, não interessava, e houve durante muito tempo alguma reação de algumas pessoas, e eu compreendo muito bem, mas pronto. Bom, ficaríamos aqui muito mais tempo a ouvir o Manuel Santos Maia. Como veem, é um contador de histórias e um artista com uma reflexão de 25 anos em torno destas questões familiares, mas também coletivas, não é? Como tu disseste e bem. E a questão do branqueamento, não é? Da diversidade, como tu disseste, do Ângelo Sousa, não é? Esquece que é moçambicano também, para além de outras coisas. É um problema, acho eu, português. Bom, eu queria só, antes de darmos uma salva de palmas ao Manuel Santos Maia, eu queria só convidar-vos para segunda-feira, às 6h30 da tarde, ou 6 da tarde, Maria João Guardão vai estar aqui com João Fiadeiro e vão apresentar também um filme que a Maria João Guardão realizou em torno da companhia, ou da produtora Real, e o desmantelamento desta produtora. Vamos ver o filme e debatê-lo com os autores, João Fiadeiro e Maria João Guardão. Quarta-feira, às 3 da tarde, recebemos o Francisco Tropa, importantíssimo artista visual. Terça? Sim, desculpem, terça. No dia seguinte, terça-feira, às 15 horas, recebemos Francisco Tropa. Portanto, estudantes de artes visuais, venham ouvir um dos nomes cimeiros da arte contemporânea portuguesa que vai falar sobre a retrospectiva que tem neste momento no Museu de Serralves. Está bem? Passem a palavra, tragam amigos. Amigos vindos de fora da universidade, a mesma coisa, são todos bem-vindos. E agora sim, uma salva de palmas ao Manuel Santos Maia. Obrigado pela vossa presença. Eu é que agradeço. Obrigado. Temos de deixar a sala porque há uma sessão de cinema às 9 da noite. Obrigado a todos.